Estamos vivendo o Setembro Amarelo, o mês de valorização à vida e prevenção ao suicídio. E para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental, hoje eu vim visitar o Dr. Uchoa. Ele atua no seu consultório particular e também eu prefiro que ele conte onde mais ele atua, doutor. Então, eu atuo aqui na Clínica Curar Integrada, em Dois Vizinhos. Eu atuo em São Jorge também, lá que eu sou funcionário público, e também atuo no lado idoso, na IUPS, aqui em Dois Vizinhos, cuidando dos nossos velhinhos. E faz tempo que você está em Dois Vizinhos? De origem eu sou amazonense, né? Me mudei para cá, gosto muito, então eu estou desde 2024, junho de 2024, aqui em Dois Vizinhos, né? Gostando muito, adorei a cidade e pretendo ficar. Bom, nós precisamos de pessoas na área da saúde, especialmente na área da saúde mental, que é a sua área, doutor. Para a gente iniciar a nossa conversa, que tenho certeza que vai ser muito profunda e de muita utilidade para quem vai nos assistir. Eu espero que realmente seja uma consulta, doutor. Por que as pessoas estão sofrendo tanto com o emocional? Tá. Existe várias comprovações que o excesso de bebida dos pais transmite para os filhos, o fator genético, existe drogas, existe a globalização como uma forma de cobrança excessiva. A mulher, principalmente, que tem que ser dona de casa, tem que trabalhar fora, cuidar dos filhos, sobrecarrega muito, então ela sente muita pressão. Mas existe uma teoria que eu costumo adotar muito, que é a teoria da fruta estragada. Vamos dizer assim, o passarinho bica uma frutinha, o que vai acontecer com essa fruta depois que ele bica aquela frutinha que está ainda verde? Você sabe me dizer? Doutor, ela vai estragar. Não, ela vai amadurecer mais rápido. Só que amadurece mais rápido, mas sem gosto, sem estar aquela fruta ideal e com uma feridinha por conta da picada. A mesma coisa está acontecendo com nossas crianças. Elas ficam crianças, pouco adolescentes e se transformam adulto. Por quê? O passarinho são as musiquinhas, as dancinhas, a internet, a televisão, nada sem controle, nada sem limite. Então, aquelas crianças que tinham que passar pelo processo de adolescência pulam essa etapa e viram adultos. E adultos sem limite, sem responsabilidade, né? E o que vai acontecer? Quebram a cara, tem, sente o peso de não ter aprendido na adolescência os seus limites, né? Porque quando a gente é adolescente, o que acontece mais? Briga com pai e mãe porque acha que é independente, mas ainda depende dos pais. Então aprende a ter seu limite. Como eles estão pulando essa etapa, por conta de todos os acontecimentos que está tendo aí no mundo, não tem limite, quebram a cara. E aí vem ansiedade, estresse, alguns são doenças mesmo genéticas que vêm, como esquizofrenia, bipolaridade. Então, gera um gama de doenças psiquiátricas, doenças de saúde mental, por conta do simples controle, que era uma etapa que tinha que passar na adolescência. Então quer dizer que começa muito cedo e pode ser evitada. Muito cedo e pode ser evitado. Assim, se fizer a etapa correta, criança, adolescência, fazer a transição para a parte adulta é muito bom. O que acontece? O nosso cérebro, ele tem podas, que a gente chama poda neuronal. A gente nasce com 100 mil milhões de neurônios. E quando a gente fica adulto, a gente só tem 70 mil milhões. Então a gente perde ali 30 milhões, 30 mil milhões de neurônios até chegar adulto. O que é isso? A gente nasce com um neurônio para pensar em tudo, aprender tudo. E conforme a gente vai
aumentando a idade, vai acontecendo a poda, vai eliminando alguns neurônios que não têm mais sentido. Por exemplo, com 3, 4, 5 meses, começa a ter a primeira poda. O primeiro esquecimento é a parte que você ficou dentro da barriga. Você não precisa estar lembrando daquele trauma de você sair no parto. Então, o corpo vai cortando. Acontece que essa poda vai acontecendo até os 20 anos. Então, se até os 20 anos você está só aprendendo coisa que não é ruim, que seja ruim, a dancinha, coisa adultização, a criança aprendendo coisa que não é para aprender, ele vai aprender aquilo e vai cortar o que não é interessante. Então, vai aprender o errado. Como a gente evita? É educação. Bom, aí a gente acaba esbarrando num grande problema, né? Porque a educação seria mãe e pai, pai e mãe, família, mas hoje todo mundo precisa trabalhar e deixam os filhos, muitas vezes, com pessoas estranhas, ou em creches, escolas, enfim. Como que a gente pode consertar isso? Então, esse é o grande dilema. Precisa de educação, mas ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar. Sobra o quê? Tratar quem já está doente. Né? Então, quem está com ansiedade, que é aquele medo, ansiedade não, desculpa, transtorno de ansiedade, que a ansiedade é um sentimento bom, tá? Eu ia até comentar contigo, a ansiedade, então ela entra na saúde mental? Sim, a ansiedade é um sentimento que a gente tem como um sentimento de você ficar em alerta, né? Então, eu estou vendo um cachorro bravo ali, eu estou com ansiedade porque eu estou em alerta. Isso é normal. Ansiedade e medo é a mesma coisa? Não. A ansiedade é que você prevê algo que pode acontecer, né? O medo é que está acontecendo mesmo. Então, a ansiedade é muito parecida com o medo. Então, isso é normal. O que é normal é você ver um cachorro que está preso por 3 grades, um cadeado, a 3 quilômetros de você e você está morrendo de medo, achando que ele já está te mordendo. Isso aí é um transtorno de ansiedade. Então, o transtorno é ruim. Você sente palpitação, você sente que o coração vai explodir, dor de barriga, dor nas pernas, fraqueza. O teu corpo reage de uma forma como se precisasse sair daquele lugar, daquele momento. E isso é um transtorno de ansiedade. E isso é tratável. Como a gente pode tratar? Isso trata já crianças, adolescentes, já desde qualquer idade. Normalmente, adolescente já começa a apresentar. Justamente por aquilo que eu falei para você, que passa por uma etapa, passa por algum trauma e já está sentindo alguma ansiedade. O tratamento principal é medicamentoso, mas se você fazer atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, fazer psicoterapia, você consegue controlar a sua ansiedade, sem precisar de medicamento. É lógico que em alguns casos, como está muito grave, você vai ter que usar medicamento. É evidente que a gente vai ter que fazer isso. Mas controle, dominar o que causa a tua ansiedade é necessário, e a gente tem que fazer técnicas para isso. Fazer atividade física é necessário porque ela libera alguns hormônios, como a endorfina, que te faz um bem-estar, então isso ajuda também a controlar a tua ansiedade. Fora os medicamentos corretos para o sexo correto, para a idade correta. Tudo tem que ser um detalhezinho bem relevante. Eu costumo dizer, vai muita gente com ansiedade nos postos de saúde, né, nas UBS. E o médico que não tem um conhecimento específico vai fazer o quê? Prescreve o padrão. Vamos dar um exemplo, prescreve o escitalopram para todos. Um exemplo. Só que o escitalopram, por exemplo, para os homens, causa disfunção sexual, causa problema de ereção, causa problema de ejaculação. Então, o homem acaba abandonando o tratamento. E isso é mal, porque você tem que saber qual medicamento prescrever, justamente o que eu disse, para a faixa etária e para o sexo daquela pessoa. Se você souber prescrever, você não vai engordar aquela pessoa, você não vai fazer disfunção sexual, você não vai criar gatilhos para que tenha aquela ansiedade novamente. E saber prescrever no tempo correto. O medicamento não se toma para o resto da vida. O medicamento se toma por um determinado período.
E aqui você atende com humanidade, assim como você trata as pessoas lá no Instagram com humanidade. Eu tenho acompanhado o seu trabalho ali e a gente percebe como é o, a sua conduta no Instagram. Creio que seja pessoalmente também, doutor. Sim, o que acontece? A pessoa está vindo aqui já com medo, está triste, está desesperada, receosa, até com medo de outras pessoas saberem, estou procurando uma ajuda psiquiátrica. Será que vão achar que eu estou doido? Então, vem vários pensamentos que a gente tem que desbloquear, tem que acolher, tem que saber acolher, né? A pessoa está nervosa, está agoniada. O que eu tenho que fazer? Acolher, acalmar, saber prescrever, ajudar. Meu objetivo é ajudar as pessoas. Então, existe ainda um grande tabu relacionado a procurar um profissional psiquiatra. Ainda tem grande tabu, mais pelo lado masculino, mas os homens têm esse tabu. As mulheres não, as mulheres aceitam mais, né? São mais evoluídas, nós mulheres. E assim, eu gosto de atender, eu atendo todo mundo, mas eu gosto de atender mais as mulheres, porque eu vejo o sacrifício que a mulher faz, né? O sacrifício de ser mãe, o sacrifício de ser mãe, mulher, dona de casa, empresária, trabalha fora de casa, trabalha novamente em casa. O marido culpa a mulher, os filhos cobram da mulher. Então, a gente vê o quanto a mulher sofre, né? E quanto o pensamento ela fica querendo dar conta de tudo, né? E isso vai acumulando. Então, eu gosto de atender esse público porque eu sei o que está acontecendo. Eu trabalho naquilo lá para a gente tentar ajustar. A depressão e a ansiedade, a depressão, elas caminham juntas. Se não trata a ansiedade, ela vira uma depressão? São doenças distintas, mas que podem andar juntas. Normalmente, quem tem depressão geralmente vai ter uma ansiedade junto também, tá? Não obrigatoriamente vai ter, mas que pode andar juntas sim. Mas quem tem ansiedade não necessariamente tem a depressão. Não necessariamente tem depressão e nem quem tem depressão necessariamente vai ter ansiedade, mas que estão muito interligadas, geralmente ficam juntas, mas não é obrigatório, pode ter separado sem uma nem outra. E como identificar? Vamos falar primeiro dos pais. Como os pais podem identificar a ansiedade no filho? E daí depois você pode me contar também quando adulto. Como eu, já adulta, como posso perceber preciso de ajuda? É fácil? E as pessoas percebem que precisam de ajuda? Elas costumam perceber tarde, né? Outras pessoas que vivem com você, por exemplo, você está em casa, você tem marido, tem filhos, eles percebem primeiro. Você está muito irritada, vai procurar o médico, você tá dando patada em todo mundo, por que você está gritando? Não pode perguntar nada, você já está reclamando. Então, sabe aquela pilha que a pessoa está sentindo? Só que você não sente. Você acha que é porque aquela Acho que é pessoa. normal, acho que é TPM. Eu chego, vocês não trabalham, vocês não fazem isso, não fazem aquilo, e você todo tempo está brigando, cobrando do marido, por que que você deixou a toalha ali, por que que você não sei o quê? É lógico que tem também limite, né? Mas esse tipo de cobrança vai se acumulando, vai acumulando. Isso, e vai intensificando, vai aumentando, e cada vez mais a mulher vai sentindo um peso. Aí começa uma insônia, ou não consegue dormir, ou acorda de madrugada, ou começa a sentir dores no corpo, principalmente na região cervical. Aí começa dores nas pernas, inquietação. Às vezes se pega chorando, sem um motivo qualquer. Então, isso já são sintomas que já está precisando de urgência de uma ajuda. E tem que procurar ajuda, porque, assim, não vai dar conta de tudo. Não dá. Eu costumo dizer, até brinco bastante com meus pacientes, e é até feio falar, mas eu costumo falar isso que é um exemplo para entender. O transtorno de ansiedade é igual quando a gente tem uma crise de diarreia. Não tem quem segure, né? A gente tem que correr para o banheiro. Só que a crise de ansiedade não tem banheiro para a gente correr. Então acontece. E aí, quem não conhece fala, é caso, tá fazendo para chamar atenção, tá,
vai te tratar, ou então tem que ser forte. Por mais que a gente seja forte com a diarreia, a gente não aguenta. É a mesma coisa a ansiedade. Não tem como ser forte. Tem que tratar. E os pais com os filhos, como que percebe? Então, os filhos são uma coisa atípica. Normalmente, aquele filho que não é carinhoso, ele começa a ser carinhoso, né? Significa que ele está pedindo ajuda. O filho que não quer sair, não quer brincar, o filho que brincava constantemente, já tirou todos os amigos, fica recluso em casa, só quer ficar na televisão, ou dentro do quarto trancado, deitado. Então, são sintomas de que alguma coisa está errada. E você quer falar, eles não se abrem, né? Então, tem um meme que diz assim: haverá sinais. Então, observe os sinais. Por falar em sinais, a gente tem que falar também de suicídio. E aí é uma coisa que a gente tem que tratar bem diferente às faixas etárias. Porque, doutor, tem como saber a pessoa vai se suicidar? Ninguém fala, né? Vou me suicidar, amanhã vou me matar. Ou a Então, pessoa a tentativa de suicídio se divide em dois tipos: o impulsivo e o premeditado. O impulsivo geralmente é o adolescente. O impulsivo é o adolescente. Por quê? Até os 20, 23 anos, o nosso cérebro ainda não está bem formado, principalmente a parte do juízo. Então, o adolescente é naquele tudo ou nada. Se aquela pessoa não for minha namorada, se deixar, eu vou me matar. O adolescente tem muito isso. Então, ele é impulsivo, ele não faz premeditação, ele não dá aviso, ele simplesmente faz. Então, o que a gente tem que observar? Tristeza, acabou um relacionamento, como é que ele está o comportamento dele? Então, a gente tem que ter bem atenção, porque ele não vai te avisar. Muito difícil um adolescente que avisa. E aí que tá. A menina, as mulheres, como sempre, como um todo, elas não são violentas. Então, a prática de tentativa de suicídio por parte do sexo feminino é mais com medicamento. E nessa hora dá para o médico ainda, tem tempo hábil de conseguir retirar aqueles medicamentos do estômago e conseguir salvar aquela vida. Já o menino, não. O menino é violento. O homem é violento de natureza. Então, ele vai procurar um enforcamento, uma arma de fogo, um carro para bater de frente com alguma coisa. Então, por isso que a gente tem que ter bastante atenção no adolescente. O idoso, principalmente depois dos 70, esse sim te avisa. Esse é o suicídio premeditado. Eu estou triste, ninguém quer saber de mim, meus amigos já foram, eu estou aqui, eu só dou trabalho para minha família. São frases assim que ele vai dizendo. Então, ele está premeditando, ele está avisando, ele está pedindo socorro de uma forma indireta e a gente não se toca. O vovô já está ali reclamando de novo, o vovô só reclama. E tudo isso fere o velhinho. Então, ele vai te avisando. Então, a premeditação é essa, ele vai dizendo, vai alertando, daqui a pouco faz a tentativa. as pessoas percebendo devem pegar essa pessoa, agendar uma consulta, conversar com um profissional. Então, por mais que seja banal a reclamação da pessoa, principalmente dos idosos, que achar que isso aí é só besteira, isso aí é só para chamar atenção, não é. Tem que vir porque isso é só um sinal. E o médico especialista vai procurar outros sinais e identificar se realmente está acontecendo ou não. E isso é muito importante porque a gente consegue salvar muitas vidas. E a parte adulta, só para finalizar, ele pode ter os dois. Vai depender muito se ele tem algum transtorno mental antes. Se ele já tem alguma premeditação, já tem depressão, ansiedade, ele vai também te avisar ou então vai ser impossível. Então, tem que ficar de olho em todos, não tem jeito. Qualquer mínimo sinal tem que procurar, porque dá para salvar enquanto ele ainda está nessa fase. Principalmente os homens. Depois que tenta, o homem geralmente suicida mais rápido e é mais exitoso na tentativa. Então, doutor Uchoa, como é que a gente pode diferenciar uma tristeza passageira, sei lá, uma tristeza de um quadro depressivo? Bom, como você disse, a tristeza é passageira e tem um motivo.
né? Tem que ter um motivo porque você está triste. Ah, briguei com meu namorado, eu estou triste. Ah, eu perdi um emprego, eu estou triste. Passar. Vai passar, é passageira. Se não passar, Se não passar, pode evoluir para uma depressão. Não quer dizer que seja depressão. A depressão, você está triste a todo momento. Desde quando você acorda até você dormir, você está triste. Você está depressivo, caído, angustiado, sem vontade de nada. Alguém conta uma piada, alguma coisa engraçada, ele não consegue rir, não tem. A tristeza não, é temporária. mas daí essa pessoa realmente precisa que alguém ampare ela, porque ela não vai ter ideia, nem força, nem vontade. Algumas têm, mas o ideal é sempre ter uma base familiar. É muito bom, é muito importante que tenha uma família, que tenha alguém, um amigo que consiga enxergar que aquela pessoa está diferente do que ela é, e aí sim procure um médico. E existe, doutor, um perfil que seja mais vulnerável para o suicídio, por exemplo, ou algum transtorno mental? Principalmente a depressão é mais suscetível. Quem tem bipolaridade também é suscetível. Em modo geral, solteiro, pessoas com mais de 70 anos, né? E sexo masculino é mais exitoso e o sexo feminino tenta mais. Mas quem consegue morrer mais é o homem. Toda pessoa depressiva pode vir a cometer suicídio, mesmo se ela está se tratando? Então, a depressão, o transtorno depressivo, a gente divide em 3 fases: leve, moderada e grave. E aí tem as partes com psicose, sem psicose, com delírio, então outras coisas. Mas assim, a leve a moderada dificilmente tenta o suicídio, mas ela pode evoluir para uma depressão grave. E evoluindo para uma depressão grave, aí sim pode tentar o suicídio. Se ela está se tratando, dificilmente ela vai evoluir, desde que faça um tratamento correto com uma pessoa que saiba o que está fazendo. Interrompa esse tratamento. Não interrompa, não toma medicamento que o vizinho que tomou para a depressão. Não foi um medicamento que um médico prescreveu, um medicamento certo. Tem muito isso aqui na cidade de que minha vizinha para ansiedade tomou tal remédio Se curou. e se curou. Justamente. Para ela pode ter servido porque foi para o perfil dela, né? Então, não é por isso que você vai tomar. Você tem que procurar um especialista para saber o teu perfil, saber se você pode tomar. Tem medicamento que altera os batimentos cardíacos. Tem medicamento que faz problemas piores. Então, não pode estar tomando qualquer remédio. Inclusive, tem medicamento que é para depressão que aumenta a vontade de suicidar. Então, tem que saber qual você prescrever. Entende? Então, não é qualquer medicamento que você pode tomar para depressão, para ansiedade. Tem que procurar uma pessoa que entenda. É algo sério, muito sério, doutor. E agora, nesse setembro amarelo, que fala-se muito em valorização da vida, como que valoriza a vida, doutor? E tem que ser só no setembro amarelo? Então, o Setembro Amarelo é para a gente lembrar da nossa vida, de valorização à vida, né? É um gesto simbólico para a gente lembrar que pessoas tentam suicídio pelo desespero. E sim, a gente tem que valorizar o que a gente tem. A gente acorda todo dia, não tem nada mais sagrado que a gente acordar, poder ir trabalhar, ver quem a gente gosta, quem a gente ama. Só que as pessoas que tentam esse tipo de ação já perderam o prazer da vida. Então a gente tem que resgatar. A gente resgata com medicamentos. Isso são delírios que passam pela cabeça, isso são distúrbios de neurotransmissores, como dopamina, neurotransmissores como a serotonina, que causam que o cérebro você enxergue errado. É como se você tivesse sem óculos, enxergando tudo embaçado. Então, para isso que você procura um médico, para ele poder prescrever um remédio, prescrever aquele óculos para você voltar a enxergar a vida como ela realmente é. E não só aquele cinza que ela estava enxergando no momento. Você precisa ver a beleza. E a beleza é você poder amar, é você poder agradecer, você poder ter com quem conviver, não é?
é só viver. Só que para isso, sozinha não consegue, precisa de ajuda. É uma doença. E aí, doutor, as pessoas que estão ruim de grana, como é que faz para se cuidar direitinho com um profissional como você, que é cuidadoso, que recebe bem as pessoas, que conversa, que se aprofunda, né? Que não vai só olhar para a cara da pessoa e receitar lá o remedinho. Então, isso aí a gente está com um dos menores preços de Dois Vizinhos, tá? Comparando com outros profissionais. A gente faz parcelamento no cartão de crédito. Eu prescrevo medicamento que pode ser retirado no posto de saúde, na maioria das vezes. Então, ele pode ir lá no postinho, pegar aquele medicamento, faz uma consulta com o médico da UBS para ele transcrever a receita e pegar o medicamento correto. Eu costumo passar o nome princípio ativo e não botar nome de laboratório, porque eu sei que o custo de alguns remédios são caros, então ele pega o que dá para pagar, dependendo do seu recurso. Então, são esses detalhezinhos que a gente faz que a pessoa consegue se manter, consegue fazer aquele tratamento. E o principal, não pode abandonar o tratamento. Quando abandona, a dor volta em dobro. Então, dá 6 meses, já estou bem, agora eu posso abandonar. Não. Ela mesmo se dá alta. Na maioria dos tratamentos, o mínimo de tratamento são 2 anos. Depois desses 2 anos, fazendo todo o processo que a gente instrui que tem que fazer, aí a gente faz análise de retirada, de desmame do medicamento e ela vai poder seguir a vida normal. Mas o mínimo é 2 anos e aí depois que a gente faz uma reavaliação, tá? Então a gente faz esse processo para que ele consiga sempre se manter. E meu WhatsApp não para. Porque eu deixo meu WhatsApp para eles me pedirem ajuda, pedir, doutor, está acabando minha receita, faça para mim. Doutor, eu estou precisando disso, eu estou angustiado, o que, que eu faço? E eu estou lá toda hora respondendo. É porque, assim, são meus pacientes. Eu que sou responsável por eles. Sua responsabilidade. Assim, eu gosto de ajudar. O que mais me decepciona é quando vem algum paciente que não quer ajuda. Ele quer um atestado para o INSS. Ah, tem isso também, doutor? Tem muitos. Para ficar encostado, que fala? E isso mesmo, tem muitos que vêm, não é para ajudar, tentar se recuperar. Sim, melhorar. Vem mesmo para pedir atestado do INSS. Isso para mim, eu dando um atestado desse, eu estou dando laudo, um atestado que eu fracassei no tratamento. E eu não quero isso, eu quero ajudar, eu quero resolver. E eu resolvo, eu tento o máximo possível resolver esse paciente. Então, é lógico que alguns atestados tem que dar, porque pela crise está muito alta, a gente tem que prescrever alguns atestados, mas vir só para pedir atestado, isso não dá, nossa, não dá vontade. E olha, para você que nos acompanhou até aqui, que se identificou de alguma maneira nas palavras aqui do doutor, procure ajuda. Entre em contato com o doutor Uchoa, nós vamos deixar aqui o arroba do Instagram, lá tem o endereço dele, tem o contato do WhatsApp, e ele é muito aberto a conversar, é um profissional, como se diz, humano, hein, doutor? Muito obrigada pela sua entrevista. Parabéns pelo seu trabalho realizado aqui na região. E não esquece, nós estamos no Setembro Amarelo, mas o amor pela vida tem que ser todos os dias, o ano inteiro. Sim, eu que agradeço, primeiro por estar ao seu lado, né? É uma pessoa que bastante conhecida e está ajudando aí a gente a divulgar essa parte da saúde mental. O nosso objetivo é ajudar. O nosso objetivo é tratar bem nossos pacientes e é para isso que a gente está aqui. Senão não adianta ser médico, não é? Então a gente está aqui para ajudar. E eu ajudo, tá? Se precisar, eu ajudo. Já ajudei muitas pessoas filantroficamente, sem cobrar consulta, às vezes é necessário, porque aquela pessoa está precisando, né? E na frente Deus vai ajudar a gente também. Você não vai fechar a porta para as pessoas. Nunca. Que bom, doutor. Muito obrigada. E grande sucesso aqui, né?
Um dia, já fica o convite, doutor, para você ir lá no estúdio conversar com a gente no Recamier da Grando para contar um pouquinho da sua história, de onde você veio, da sua trajetória, enfim, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o doutor Uchoa. Tá, convite aceito. Obrigado.